Agora, 8h02. Repita. 8h02. Nós iniciamos aqui a nossa segunda hora, destacando para você que a Fundação Brigitte Bardot acaba de anunciar a morte da lenda do cinema francês e ícone da beleza Brigitte Bardot aos 91 anos. A artista esteve internada em novembro em um hospital de Toulon, no sul da França, e passou por uma cirurgia. Mas a causa ou horário da morte ainda não foram confirmados. Nascida em Paris, na França, em 28 de setembro de 1934, Brigitte Anne-Marie Bardot ficou conhecida por se tornar um dos maiores ícones culturais do século XX. O sucesso foi meteórico nas décadas de 1950 e 1960 por suas atuações de espírito livre e magnetismo sexual nas telas de cinema, em filmes como E Deus Criou a Mulher e O Desprezo. As visitas dela pelo Brasil renderam até uma estátua da atriz francesa na Armação de Búzios, região dos Lagos do Rio de Janeiro, que ficou batizada como Orla Bardot. E a gente vai trazer aqui a análise das nossas comentaristas, Mônica Rosenberg e também a Deise Ciocari. Mônica, eu vou começar contigo essa rodada. O que é que significava a Brigitte Bardot, não só para o cinema, mas, obviamente, para a sociedade como um todo, à medida em que, por exemplo, a gente falou de Búzios aqui, ela meio que colocou Búzios no roteiro de turismo internacional, né, Mônica? Ela colocou Búzios no roteiro. Eu imagino a cidade deve hoje estar rendendo homenagens. Para quem está em Búzios vai ser um dia muito relevante e para o mundo inteiro. Ela era um ícone de muitas coisas. A Deise está aqui já, desde que a gente soube, ela está ansiosa para comentar. Mas eu pessoalmente, como sou francesa e sei da importância dela para os franceses, para as mulheres francesas, eu quero trazer uma coisa que me marcava muito em relação a ela, que era o quanto ela valorizava a solitude, o estar sozinha como escolha. Foi uma bandeira que ela, junto com a bandeira da defesa dos animais, que também era algo que era muito importante e tocante para ela, ela sempre falou disso, de que uma mulher que conseguiu fazer as escolhas certas ao longo da vida e que tem condições financeiras para estar sozinha na velhice é um privilégio, é uma grande alegria e isso talvez tenha mudado um paradigma para muitas mulheres da minha geração que achavam que precisavam ter alguém na sua velhice e ela envelheceu saudável, fazendo o que queria, sozinha, plena. Aguardamos agora de saber como foi, em que condições foi a morte dela, mas é alguém que deixa um legado muito importante para todas as mulheres do mundo. Ícone do cinema, ícone da moda, né? Ela foi modelo também, cantora, é uma artista muito completa, além da beleza, né? Que chamava muita atenção, principalmente nessa época. É isso, os filmes dela, além dessa questão da simbologia, né? Por causa da beleza dela, trazia também essa questão da valorização da mulher numa época em que a mulher não tinha esse ativismo, né, Deise Ciocari? Tem essa importância também. Exatamente, a gente tem alguns exemplos de mulheres, algumas mulheres que elas romperam barreiras, né? E a Brigitte Bardot foi uma. Eu lembro aqui muito brevemente da Madonna também, que fez isso nos anos 80 e 90, mas antes da Madonna a gente teve Brigitte Bardot. E quando foi feito o filme Deus Criou a Mulher, ela teve uma ruptura simbólica ali que foi muito forte. E isso chocou a Europa no pós-guerra, porque a Brigitte Bardot, ela trouxe um feminismo que até então não era visto dessa forma naquela época. Então ela trouxe uma força para a mulher que não existia, era uma mulher muito mais submissa. E a gente tem uma frase que eu acho fantástica, que foi do cineasta Jean-Luc Godard, que ele fala que a Brigitte Bardot é o animal mais bonito que já pisou na Terra. Mas quando ele se referia a essa beleza da Brigitte Bardot, não era simplesmente uma beleza física, é porque ela era uma força. Ela não precisava discursar, a presença dela já era uma ruptura simbólica muito forte, né? Que é o que a gente vê depois, e eu sempre falo da Madonna, né? Mas quem foi a precursora desse movimento da mulher como uma força foi a Brigitte Bardot. Logo depois ela veio com uma questão que a Mônica e eu até estávamos comentando aqui, da questão do ambientalismo, no momento em que isso não era modinha. E a Brigitte Bardot foi lá e começou com essa tese de defesa dos animais e trouxe isso para uma pauta mundial. E talvez a grande quebra dela, numa lógica de indústria cultural, onde tudo tem que aparecer, a Brigitte Bardot, no auge dela, ela resolve
desaparecer das mídias, que é o que a Mônica falou aqui, né? Ela opta pela solitude, ela opta por ficar sozinha no momento em que ela estava no auge. Então, ela foi subversiva desde o início e ela mostrou também no processo de envelhecimento dela, quando ela deixa de lado todas essas questões de procedimentos estéticos, de não querer envelhecer, ela também mostra para as mulheres que tá ok, eu estou envelhecendo do jeito que eu quero e da forma que eu quero. Então, eu acredito, a ansiedade por falar de Brigitte Bardot é porque ela foi um exemplo de que mulher pode ser o que mulher quiser. A gente vai seguir com esse assunto, Mônica. Eu queria te ouvir um pouco mais a respeito dessa questão dos franceses, dessa relação que eles tinham com a Brigitte Bardot, porque é aquilo, para nós aqui, estrela do cinema e por aí vai, a gente cultua a beleza também, teve essa questão de Búzios, mas e para os franceses, como é que era essa figura da Brigitte Bardot, que a Deise chamou a atenção aí, com disrupturas em vários momentos, inclusive na questão ambiental também, Mônica? Eu estava até olhando aqui, eu estava de óculos, porque eu estava olhando no celular o que estavam dizendo os jornais franceses, o comentário no grupo da minha família lá da França, o que eles já estavam dizendo, porque lá eles estão 4 horas na frente do Brasil, e realmente para eles, ela foi uma grande embaixadora, né? A Brigitte sempre foi vista pelos franceses diante do mundo como alguém que representava essa cultura francesa. Ela representava esse espírito transgressor do francês, esse espírito de que nós sabemos o que queremos e de que vamos fazer do nosso jeito e que se dane o resto, porque o jeito que a gente quer fazer, com todo respeito à cultura francesa, é essa postura de que o jeito que a gente faz é o jeito que tem que ser. E o francês tem muito orgulho disso, ele tem uma paixão por esse tipo de coisa. A Brigitte representava muito bem essa postura de dizer, eu vou lutar pelo que eu acho certo, vou fazer do meu jeito, estou aqui enrugada e não estou preocupada com o que hoje as câmeras estão dizendo. E essa dicotomia entre ter sido um grande ícone sexual, um grande símbolo da beleza, do desejo e de ser tudo que os homens sempre quiseram, e ao mesmo tempo, depois ser exatamente aquilo que ela queria, não se importando, como aliás ela mesma não se importava no começo, mas não se preocupando em atender os desejos da sociedade, tendo sido ela mesma o maior objeto de desejo em algum momento da sua carreira. Os franceses gostavam muito disso, dessa atitude dela. Claro que tinha gente reclamando e comentando, porque isso é também um traço cultural francês, né, de julgar e de criticar. Mas ela sempre representou muito bem, os franceses tinham muito orgulho dela como grande embaixadora da cultura, da beleza, da defesa do que é certo, da defesa dos animais e da sua atuação política. Ela tinha uma atuação política, por mais que não fosse dentro da política partidária, que ela sempre rejeitou muito firmemente, mas a atuação da política saudável, de colocar o que é certo, de tentar educar as pessoas para o que é importante e de ser líder em brigas que em algum momento não tinha tanta relevância assim, não tinha tanto engajamento. Ela buscava sempre trazer esse engajamento e estar à frente das lutas que ela achava importantes. Isso é a cara do francês. Deise, o que me chama a atenção é que essa discussão dessa quebra de paradigmas, dessa questão da solitude, de envelhecer, ela mesma quebrou paradigmas aí ao aparecer de biquíni, né, no Festival de Cannes em 1953, a gente está falando da década de 50, que isso, né, causou espanto, onde mulheres eram esperadas de saias, vestidos, e a gente, como mulher, continua ainda debatendo assuntos que na década de 50 ela já discutia aí. E como é que você vê a gente avançando um pouco em relação a ela, que começou ali, né, a despertar esse interesse das mulheres, né, de poder terem uma consciência sobre quem elas são, para muito além ali da simbologia da beleza, simbologia sexual. E a gente ainda hoje, eu acredito que a gente ainda engatinha, né? A gente ainda precisa provar muita coisa, ainda está em discussão muita coisa sobre envelhecer, sobre não querer um parceiro, por exemplo, ou sobre a nossa necessidade de politizar muita coisa, a questão dos corpos, das roupas. A gente ainda continua esse debate em pleno século XXI, né? E a gente avançou pouca coisa, assim, talvez, e aí isso que é muito curioso, porque você imagina, Patrícia, nos anos 50, e aí quando eu reitero a frase, né, o animal mais bonito da Terra, não é simplesmente pela beleza, e eu concordo, talvez seja uma das mulheres mais lindas que já existiu, mas era pela força dela, porque você imagina nos anos 50 esse tipo de atitude, né, aparecer de biquíni, fazer essas rupturas sociais que ela fez, e isso começou no filme Deus Criou a Mulher, né, onde ela é a protagonista
protagonista, porque ela tinha um valor subversivo simplesmente por aparecer. Não era justamente isso que você falou, essa mulher comportadinha, submissa, que estava desesperada por um marido, porque só assim ela encontraria felicidade. Então, talvez tenha sido uma das primeiras mulheres a dizer, não, eu me basto, eu sou eu preciso de mim sozinha e não de mais ninguém para completar. Eu não preciso do outro para me sentir valorizada. Talvez esse tenha sido um dos grandes legados da Bardot. Para além das polêmicas políticas que ela teve várias polêmicas, né? Mas esse incômodo que ela provoca, que ela provocou desde os anos 50, eu acredito que seja o grande legado dela. A gente avançou pouquíssimo em relação a essas mudanças. Hoje ainda se questiona, eu lembro de uma matéria há uns 2 ou 3 anos de uma atriz brasileira, Beth Faria, que resolveu colocar um biquíni na praia aos 70 anos e foi praticamente cancelada. Então, a gente precisa cada vez mais desse tipo de exemplo de mulheres que resistem a essa imposição do patrimonialismo, e isso começou com a Brigitte Bardot. Talvez tenha sido um dos primeiros expoentes de mulheres que se bastam por si só na indústria cultural, né? Isso a gente tem hoje poucos exemplos que ainda reagem, mas a Bardot talvez tenha sido o primeiro ícone desse movimento e foi fundamental. Bom, a gente segue aqui com o Jornal da Manhã. Agora a gente vai falar com o Instituto